Olá, me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e vim aqui hoje falar para você que tem crianças em casa que são um pouco medrosas. O que é normal e o que não é normal quando a gente fala de medo infantil. E o que fazer para espantar esses medos e eles irem embora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ensinar e entender é que o medo é uma emoção básica. Todos nós, seres humanos, temos. O que a gente precisa e por que nós temos essa emoção e por que a gente precisa desses medos? O medo, ele pode ser sim algo que controla os nossos comportamentos e nos mantém vivos. Isto mesmo, se eu tenho medo, eu não vou pegar o meu carro a 300 por hora porque o medo me controla. Se uma criança tem medo, ela vai olhar para atravessar a rua, então, por quê? Porque se ela não tiver medo, ela pode ser atropelada. Então, o medo, ele pode ser algo fundamental para que eu não pule uma sacada, para que eu não salte num buraco muito fundo, para que eu tenha alguns cuidados aí com a minha vida e com a minha existência. Então, ele pode ser sim algo bem positivo, mas quando a gente fala e esse medo começa a atrapalhar a nossa vida, aí talvez está se tornando algo que não é mais tão benéfico assim. E aí as crianças começam a fantasiar algumas coisas. Que idade é comum? Vejam só, bem, os bem pequenininhos, 2, 1 ano, meses, enfim, é comum terem medo de pessoas, terem medo de personagens, né? Então, numa festa infantil, chega algum personagem, é muito comum a criança ter medo. Ok. A gente deve, nesse momento, não isolar a criança do contato social, pelo contrário, fazer ela estar cumprimentando as pessoas, fazer ela estar em contato com as pessoas. É importante também a gente ensinar para ela que não é com todas as pessoas que elas podem ir, não é mesmo? Até porque a gente não pode sim fazer com que essa criança saia com qualquer um. Então, sempre uma dosagem de medo é fundamental, mas cuidado para que esse medo não fique uma coisa apavorante. A criança apresentou um medo que você percebe que é algo assustador. Acolha essa criança, traga ela para perto de você e perceba se esse acolhimento foi algo que conseguiu acalmá-la. Ok, só que às vezes a criança ela percebe e ela tem algumas deixas disso. Como assim? Ah, minha mãe me deu atenção porque eu fiquei com medo. Então o que eu vou fazer? Vou começar a ter medo de tudo. E é isso que muitas crianças começam a fazer. Não, mamãe, eu tenho medo. Não, eu não vou porque eu tenho medo. E tudo elas começam a ter medo. Então cabe a nós adultos perceber, até nas expressões faciais dessa criança, quando é que é um medo real e quando não é um medo real. Ok? Até pra gente não ficar reforçando aqueles medos inadequados. Bom, eu falei dos pequenininhos que tem alguns medos aí. E aqueles que são já um pouquinho maior? 3 anos, 4 anos, é a idade que começa de uma forma muito intensa a coisa da imaginação, da fantasia. O que acontece aí? Eles começam a ver coisas onde não existe. Isso vai geralmente até 7, 8 anos, esse mundo todo imaginário dessa criança. É uma época que eles começam a ter bastante pesadelo, que eles começam a ver lá o monstro embaixo da cama, o zumbi sei lá onde, o vampiro não sei do que. E aí cabe a nós, por exemplo, aproximar essa criança desses fantasmas imaginários. Como? Trazendo segurança. Então cabe a mim sim não fazer de conta que ai que bobeira, não tem nada embaixo da sua cama, ai que bobeira, zumbi não existe. Eu posso sim e devo falar, isso é coisa do desenho, o zumbi, olha, quantas vezes a gente já andou na rua e viu um vampiro? Nenhuma vez. Então talvez, será que o vampiro não é só lá do desenho, que foi criado para as crianças, enfim. Então a gente precisa falar, só que às vezes a gente precisa falar isso várias vezes para a criança internalizar realmente. Bom, a criança tá com medo do zumbi embaixo da cama, ou do monstro embaixo da cama, vai você com ela, pega na mão dela. Então vamos lá, vamos ver se tem isso mesmo, olha embaixo da cama, se possível entre na cama dessa criança, para ela perceber que, ó, não tem nada, não é concreto isso tudo. Então, agora, aí você pode até criar, por exemplo, um pijama especial, que é um pijama que espanta os monstros para bem longe aí, já que é a fantasia que aproxima os monstros e os medos dela, é também com a fantasia que eu posso fazer me tornar aquela que vai desafiar e empurrar esses monstros para longe dessa criança. Então a gente pode criar o paninho para a criança dormir que protege ele e em volta desse paninho tem uma energia que todos os monstros ficam longe, a criança se sente protegida e segura. Enfim, a gente pode estar criando imaginações, né? E aí cabe a nós também trazer uma imaginação que às vezes a gente nem sabe de onde vem. E aí para fazer essa criança entender esse processo. Vale também uma outra dica, contar historinhas.
Historinhas onde eu tenho lá personagens que podem ser animaizinhos, que podem ser outros, você pode denominar alguns nomes que não sejam o dele, e algumas pessoas falam assim, essa vaquinha aí é igual eu, esse peixinho é igual eu, que também tenho medo, enfim. E sempre no final dessa historinha, então você pode contar o medo, você pode contar lá que a mamãe peixinho protegeu aquele peixinho, que o pai da borboleta fez tal coisa, enfim. E sempre falando da proteção, pode contar com um adulto que ele já conheça para falar dos seus medos, então não precisa fazer de conta que nada está acontecendo, que aí a gente valida o sentimento da criança, e ao mesmo tempo nessa historinha você vai fazer uma forma com que esses monstros que ela criou, coisa parecida, foram vencidos pelo bem, foram vencidos de alguma forma e que não existem mais, né? E que aí tudo isso passou e as coisas ficaram mais tranquilas, porque é isso que é muito importante a gente sempre ensinar para as nossas crianças quando a gente fala de emoções, Todas as emoções a gente precisa ensinar que as emoções são passageiras, que hoje eu estou morrendo de medo, mas daqui a pouco vai passar, e que depois vai vir outro medo, que vai vir depois outro, e assim vai, e esse medo vai embora. Então a gente vai vencendo os medos dia após dia, e é isso que a gente faz na nossa vida enquanto adulto também, né? Quantos nós temos e passamos por várias situações que nos trazem medo, e o quanto a gente precisa espantar isto, né? Então que a gente possa ir com sabedoria, paciência e muita afetividade espantar os medos das nossas crianças. Os maiores têm novos medos, então, primeira coisa, escute a sua criança, valorize o medo dela, valorize no sentido de acolhimento e não de reforçar inadequadamente. Quando você está percebendo que é tudo para chamar atenção, não fique falando, não, isso é bobeira, simplesmente, já vai passar, e não dá muita trela para esse medo, e quando for real, aí sim acolher, né, e achar junto com essa criança estratégias, peça para ela, como que a gente poderia fazer para mandar esse monstro embora, e assim por diante. Uma outra dica bem legal, assista alguns desenhos que trazem esses monstros, que então eram super fantasiosos na época que nós éramos crianças, de uma forma mais bonitinha. O Hotel Transilvânia é um destes, tem vários desenhos no Netflix com os monstros, tem os Monstros S.A., tem um outro personagem, esqueci o nome agora, mas que são monstrinhos que viram Halloween, é uma gracinha também. Então, quando a criança entende, ela começa a não ter mais o medo do Frankenstein, ela começa a não ter mais o medo de algumas coisas, do vampiro, porque eles são bonitinhos. Deise, mas eu não tenho nada desses negócios, ou então eu não tenho Netflix, ou então meu filho não gosta de assistir desenho, o que eu posso fazer? Você pode criar, então, esse monstro horroroso na vida da criança, um monstro bonitinho. Então vamos desenhar esse monstro de uma forma mais bonitinha, aproxime a criança desse imaginário dela de uma forma não tão assustadora, e aí essa criança vai começando a espantar esses medos e eles começam a ir embora, ok? Grande beijo pra todo mundo e assim, sucesso aí, né, com essas nossas crianças e tudo mais. Siga, dá um link aqui no canal, siga o canal do YouTube, o Instagram e sugira ideias de temas que você passa aí na sua casa e gostaria que a gente pudesse estar passando algumas dicas pra vocês, tá bom? Um grande beijo, curta e passe esse vídeo pra outras mães que possam ser um auxílio pra elas também.